Tito capítulo 3, a partir do primeiro verso, diz assim: Admoesto-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua grande e rica misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Podemos assentar. Amados, o apóstolo Paulo começa esse capítulo, e assim a gente fala, começa esse capítulo, porque na verdade a carta que o apóstolo Paulo escreve, ele não determina exatamente capítulos e versículos, isso foi formado durante anos. Ele escreve uma carta a Tito. Tito está lá como pastor na igreja em Creta, Paulo o deixa lá. E ele envia algumas considerações. Essa carta é uma carta de recomendação a guardar a sã doutrina, a guardar aquilo que é uma questão na qual nós devemos ter como responsabilidade de ser cristão, viver como cristão e praticar como cristão. E aí ele começa dizendo, a primeira fala dele nesse capítulo é que ele nos traz a orientação de nós nos sujeitarmos a principados e potestades. Existe um outro texto que diz assim: nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as... Então, são diferentes os principados e potestades daqui do que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando a respeito do governo civil, ele está falando a respeito daqueles que estão acima como governantes de uma nação. Então ele diz claramente que nós devemos nos sujeitar aquilo que é a orientação de respeitarmos literalmente todos aqueles que estão acima de nós. Quem está acima de nós? Na nossa nação, temos presidentes, senadores, deputados, governadores, prefeitos, vereadores e por aí vai. Instituições essas que são percebidas e vividas por nós hoje mais do que nunca, porque acabamos de ver ontem, quem pôde ver, o debate dos governadores futuros, são candidatos a um futuro governador do estado de São Paulo. Nós olhamos para as dificuldades que nós vemos, dificuldades de caráter, dificuldades de referência, dificuldades na qual a gente não sabe em quem realmente podemos votar e que vai cumprir aquilo até o fim daquilo que ele está prometendo. Mas o apóstolo Paulo, ele diz claramente, olha, submetam-se, sujeitem-se a essas autoridades, respeitem a essas autoridades, porque quando nós temos o poder de respeitar as pessoas, seremos respeitados também. É uma mão sempre de duas vias, mas eu não quero falar sobre isso, é apenas um ensinamento do que se diz nesse primeiro verso, porque pode haver engano com aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre principados e potestades no mundo espiritual, e não é isso que ele está querendo dizer aqui. E aí ele continua dizendo, verso 2, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos,
mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Amados, qual é a maior forma de pregar o Evangelho? A nossa vida diante do altar de Deus, diante da presença do Pai, a nossa vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Mas ele fala isso aqui, e eu fico imaginando, eu posso citar um exemplo aqui, como é que o nosso vizinho de porta acha da sua pessoa? Como é que o seu vizinho de porta acha de você? É isso que ele quer falar. É isso que ele quer mostrar nesse verso 2. Ele quer dizer para nós assim: olha, você é um bom vizinho, um vizinho exemplar, um vizinho que nós não vamos ouvir os berros, os gritos, os palavrões, as intenções malignas, a forma, o jeito de agir que o mundo age, a gente absorve e a gente pratica. Hoje eu estava voltando do trabalho para minha casa e eu tenho voltado a pé, né? E tem sido bom, porque eu venho conversando com Deus, eu venho batendo papo, está um pouquinho frio, mas próximo à minha casa, uma pessoa que mora lá, conhecida, aos berros com uma pessoa na porta. E aí eu, óbvio, como um bom ser humano, fiquei curioso. E parei alguns segundos para entender o que estava acontecendo ali. E esses berros começavam a aumentar o tom, e ele começou então também a aumentar o calibre das palavras, e passou a ser palavrões. E todo mundo ouvindo. As pessoas que estavam andando também ali na rua começaram a parar para ver o que é. Nós precisamos entender que as pessoas param para ver aquilo que nós somos e falamos, porque nós temos a presença do Espírito Santo de Deus em nós. E nós precisamos ter essa noção, nós precisamos ter essa certeza de que isso é real, que a maior forma de pregação é a nossa vida transmitindo Jesus Cristo às pessoas. E só se transmite Jesus Cristo às pessoas quando a nossa vida está transformada no caráter de Cristo. Ontem eu fui aqui na Zona Leste, no 7 de setembro, um pouco antes tive que fazer uma visita num velório de um grande amigo meu, o pai dele veio falecer, mas depois eu conto o testemunho do que Deus fez no velório. Mas eu fui no jogo do time que eu sou responsável, era jogo do campeonato, e eu fiquei ali do lado e estava torcendo para o meu time, e eu gritava, vamos lá, força, pega ele, não é? E o pessoal do meu time sempre tira o sarro comigo, porque mesmo eu gritando, eu não consigo falar nenhum tipo de palavrão. E aí eles ficam brigando comigo, falando assim: fala, chama ele de boboca, Ventura, chama ele de boboca, porque eles acham que eu tenho que chamar alguém de boboca, e não. Mas isso é legal, porque demonstra que nós temos condições de, mesmo no meio de um local onde se propõe muitas vezes, que nem é um futebol, falar palavrão no futebol é uma coisa natural, ou não é? É. Se você for no estádio então de futebol, for lá no estádio de Itaquera, no bairro Sacro Santo, bairro, não estou falando do estádio, o bairro, nós vamos ver que os torcedores gritam aos volumes enormes de palavrões, porque passou a ser natural, mas para nós não é natural. Para nós vivemos o sobrenatural, e o sobrenatural se transforma em nós. E aí ele continua dizendo que nós precisamos mostrar mansidão para com todos os homens. É fácil ser manso? Não é fácil ser manso dentro de casa. É fácil ser manso dentro de casa? Não é. Hoje antes de vir para cá, o Maurício me ligou: pastor, não esquece de trazer um negócio lá para mim. Eu falei: é verdade, Mal. Fui procurar em casa. Eu ontem tinha deixado ali naquele lugar. Quando eu fui pegar, já não estava mais.
E aí eu começo a procurar. E eu não acho. Aí eu pergunto à minha digníssima amada esposa, pastora Patrícia, nem vou falar o que eu falei. Aonde está? Não sei. Você não pegou? Não. Perguntei ao João. João, você pegou? Não. Perguntei ao Natan. Não. O Davi não estava. Eu ia perguntar para o Davi. Não. Mas resumindo, liguei para a Ângela, para minha empregada. Ângela, você pegou? Não. Eu falei, pronto. Não, salva não, pega nada. Aí eu liguei de volta, que eu já comecei a ficar, vim para cá, para pegar a irmã Nice, ela já tinha ido embora. E aí, já começou a vir aquela coisinha dentro de nós. Né? Sabe aquela coisinha que começa a mexer aqui assim? Falei, Senhor, me dá mansidão. Eu deixo ali para poder pegar. Não é? Aí ligo de volta, pastora Patrícia. Eu acho que eu achei. Você acha que achou? Eu acho que eu achei agora. E aonde estava? Estava aqui no sofá. Alguém pegou. Que estava na cozinha. Fui para a sala, alguém pegou. E muitas vezes a gente entra num fato desses tão pequenos, mas isso mexe com a gente, e essas pequenas atitudes é que fazem levar com que a gente perca a maior parte da nossa mansidão na nossa vida. Eu tenho tentado me policiar a respeito disso. Num pequeno relance eu senti isso e eu falei, Deus, trata comigo, eu não quero ficar bravo por causa disso. Não quero, não desejo, não tenho vontade. Nós temos que ser mansos para com todos os homens, a partir da nossa casa. Ele continua dizendo, porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Quantas coisas aqui já apareceu na sua vida e você já teve algum tipo de situação igual a essa? Quantas vezes fomos insensatos? Quantas vezes nós agimos com insensatez? Mas ele continua dizendo, verso 4, mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua grande e rica misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Deixa eu explicar uma coisa aqui que o apóstolo Paulo fala, e hoje de manhã, discutindo de novo com o meu cliente, que ele é calvinista, né? Não vou falar com você, né? Até ele me falou uma coisa, eu liguei para o Davi, porque falei, Davi, ele me falou que lá na faculdade dele tem um assembleano que é calvinista. Eu falei, isso não existe, eu vou lá conhecer, não tem como isso acontecer, mas eu preciso conhecer esse senhor. Como é que ele pode estar na Assembleia de Deus e ser calvinista? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, não é? Mas aqui o apóstolo Paulo fala uma coisa que diz assim, não é pela sua obra que você vai conseguir fazer, você pode ser até muito bom, você pode fazer muitas obras boas e de justiça, você pode agir até com equidade, mas a tua salvação não está ligada a isso, a tua salvação está ligada única e exclusivamente pela grande e misericórdia, graça de Cristo na nossa vida. É Ele quem nos escolhe, e Ele nos escolhe mesmo nós não fazendo obra, ou mesmo fazendo alguma obra. É a misericórdia de Deus para conosco, que nos escolhe, que nos faz. Isso não lhe dá o direito, então, de não querer fazer nada. Ao contrário, nós precisamos continuar fazendo, porque o apóstolo Paulo fala aqui, que nós somos salvos pela lavagem da regeneração
e da renovação do Espírito Santo. Regeneração, amados, nada mais é daquilo que se diz: a velha criatura já se passou e nós nos tornamos uma nova criatura. O Espírito Santo regenera a sua vida, regenera as suas atitudes, regenera seus pensamentos, suas falas, e você é renovado pelo Espírito Santo. Quarta-feira aqui, eu estava impressionado com o que estava acontecendo no culto. Além de ter tido um tempo abençoador de louvor, de graça, de majestade, a palavra falou muito conosco, não é? Palavra, o Espírito Santo de Deus manifestando, dando graça, dando poder, autoridade, mudando a situação, mudando tudo aquilo que é necessário. Por quê? Porque é assim que o Espírito Santo de Deus trabalha nas nossas vidas, e quando nós estamos aptos a ouvir a palavra do Senhor, e ela entrar na nossa vida, ela nos regenera a cada instante. E eu quero que você saia daqui mais um pouco regenerado pelo Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Verso 6. Amados, quando ele fala sobre essa abundância, ele está falando do derramamento do Pentecostes, que existiu lá na igreja de Atos, lá na igreja primitiva. Pentecostes, o que era? A descida do Espírito, certo? Jesus ascende, e aí ele deixa claro para nós: olha, fiquem tranquilos, virá sobre vocês o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo lembra a Tito: olha, fique em paz, porque abundantemente ele virá sobre a tua vida. E eu quero dizer uma coisa para você, mesmo no meio de tanta luta que nós estamos passando: fique em paz, porque abundantemente virá a virtude do Espírito Santo sobre a tua vida. Ele continua dizendo aqui para nós: para que, sendo justificados pela sua graça. É só um complemento um pouquinho acima do que ele acabou de dizer. Nós somente somos justificados pela graça de Cristo. Não existe justificação pelas mãos do homem, nem pelas suas obras, nem pelos seus deleites, nem pelas suas vontades ou pensamentos. Apenas pela graça de Cristo. Vós sois salvos pela graça de Cristo. E ele continua dizendo: pela sua graça sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amados, eu parei para analisar um pouquinho, e eu tenho dito aqui incessantemente que a volta do Senhor está próxima. Não é assim? E aí eu parei para analisar a respeito, por exemplo, das pessoas que estavam vivendo a Segunda Guerra Mundial. Será que eles também não estavam pensando que o Senhor Jesus estava próximo, quem acreditava em Cristo? Porque a tribulação que eles estavam passando, com certeza, era muito maior do que nós estamos passando hoje. Mas a nossa tribulação hoje não é no meio de uma guerra na qual nós atiramos com armas, com cacetetes, com tanques, com aviões. Hoje a guerra, ela piorou, porque ela está degradando o pensamento humano, no qual se perdeu completamente qualquer tipo de princípio. Um pouquinho antes de sair, procurando aquilo que eu queria achar e não achava, e eu tenho certeza, e eu vou descobrir quem foi que pegou. Deus vai me mostrar, e eu vou agir com mansidão com essa pessoa. Eu passei lá na minha mãe para ver se não estava na minha mãe. Minha mãe mora longe. Passei lá, procurei, não achei, e a minha mãe estava assistindo Datena. E não adianta eu falar para ela: não assista mais. Mas é interessante, às vezes, eu parei ali do lado dela, e em alguns segundos o Datena estava mostrando a história de um homem que estava fugindo com um dos filhos dele, que ele estava tendo relações com os seus filhos. Eu não sei se vocês percebem, mas como está hoje normal isso? Pastor saindo com criança. Outro dia eu li uma notícia que a Igreja Católica informalmente fez uma cartilha para se tratar dos assuntos dos pedófilos dentro da igreja, dos padres pedófilos. Existe uma cartilha dentro da Igreja Católica como tratar esse tipo de assunto, para que isso não vaze, para que isso não passe à mídia, para que isso não estrague a Igreja Católica. Mas eu não estou preocupado em falar a respeito da católica, da evangélica, até porque nós não somos
cristãos, somos irmãos em Cristo. E uma das grandes dificuldades hoje do ser humano é que, e daqui a pouco vamos ler isso, é que através destas coisas que foram formadas e foram se formando com o passar dos anos, é que foi se tomando gosto pelo poder, pelo dinheiro, pelas situações. A igreja hoje é assim, a igreja é institucionalizada, seja ela católica, evangélica. Mas o que eu quero dizer é que o ser humano perdeu completamente princípios. E qual é a diferença que eu vejo da Segunda Guerra Mundial, onde acho que mais de 30 milhões de pessoas morreram? É que naquela época, mesmo que houvesse a guerra, havia princípios. Eu gosto muito de ler livros de história. Eu estava lendo um livro de história sobre a Segunda Guerra Mundial. E é interessante, quando se levantava a baioneta, que era um dos tipos de espingarda, que tem um facão no final dela, não é? E o cara amarrava a bandeira branca na baioneta, ele levantava, parava, cessava-se a guerra. Eles podiam se tornar prisioneiros, eles podiam serem levados para presídios, para os lugares, mas se respeitava. Tirando os alemães malucos, que estavam matando todo mundo com câmera de gás e coisas desse tipo, o restante tinha princípio. Até mesmo os alemães entre si também tinham seus princípios. E naquela época se mantinha alguns pilares a respeito disso. Hoje já não temos mais pilar nenhum. Homem com homem, mulher com mulher, criança com homem, criança com mulher, é homem matando, é homem jogando mulher pela janela. Bem que às vezes dá vontade. Mas a gente vê os homens jogando a mulher pela janela. Brincadeira, irmãos. Hã? Não, sabe que eu estou brincando. Usa paraquedas. Boa, Salva, tá vendo? Bem feito aí. Ele já solta a segunda, né? Mas aí a gente olha para a situação hoje da nossa sociedade. A nossa sociedade acabou. Nós somos hoje, se continuarmos praticando a fé cristã e viver aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando, nós somos heróis. Não que eu quero me considerar como tal e me sentir o tal. Não, somos heróis porque simplesmente estamos vivendo aquilo que o apóstolo Paulo quer que a gente viva. E nos demonstre que a gente tenha respeito, que a gente tenha mansidão para com todos os homens, para que a gente entenda que nós somos regenerados pelo Espírito Santo, renovados pelo Espírito Santo, que nós tenhamos sim essa certeza de que somos herdeiros, co-herdeiros de Cristo, fomos escolhidos para sermos filhos do Pai, e essa herança é a vida eterna. E aí ele continua falando aqui, fiel é a palavra. Fiel é a palavra é fiel, meu amado. E isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas ao homem. Por que ele fala das boas obras? Um pouco antes ele fala assim, olha, não é pelas obras que você é salvo. Não é mesmo. É a graça e misericórdia de Cristo na nossa vida. Porém, as boas obras nos mantêm no caminho. As boas obras nos faz termos as atitudes corretas que nós devemos ter, parar de pecar. E aí ele diz no verso 9, mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Para que debater coisa de igreja? Eu, quando falava com esse professor, ele é pró-reitor de uma faculdade, ele é cristão, e ele diz, olha, quem faz ciências da religião se aproxima muito dessa questão calvinista. Quem não sabe o que é calvinista, calvinista é uma linha de pensamento que foi idealizada ou estudada por João Calvino. João Calvino é basicamente o fundador da igreja presbiteriana, que se leva também a algumas questões até mesmo nas igrejas batistas. Mas calvinismo é o estudo de Calvino, ou daquilo que ele pensava. Ele estressou todos os pensamentos daquilo que o apóstolo Paulo falava sobre predestinação, sobre eleição.
e ele hipoteticamente se resume numa frase que uma vez salvo, sempre salvo. Basicamente é isso. Mas, o que o apóstolo Paulo fala, nós não devemos entrar nessas questões. Eu disse ao professor, olha, eu não sou nem calvino, nem arminianista, eu não sou nem de lá, nem de cá, eu quero ser de Cristo. E eu quero ter a certeza que eu preciso ter na minha vida, que todos os dias eu tenho que me voltar ao Senhor através do Espírito Santo, para que eu não me venha distanciar dele, porque se eu me distanciar dele eu vou me esfriar, e se eu me esfriar eu vou me afastar, e se eu me afastar, pode ser que eu não tenha condições de viver a eternidade, porque eu não sei o que vai acontecer comigo, eu sei. E aí o apóstolo Paulo fala claramente isso, para de brigar por coisas de igreja, para de brigar de doutrina. Há uns bons anos atrás a gente era denominado de radicais. Por quê? Porque grande parte das igrejas evangélicas só podia usar saia, não podia depilar a perna, não podia usar brinco, e a gente era mais ou menos denominado assim, ou não? Tinha que vir na igreja de terno e gravata. Se a gente trouxesse aquela turma daquela época e tivéssemos um equipamento que trouxesse eles ao futuro e trouxesse para o culto de hoje aqui, nós estávamos todos pegos, porque já iam falar que a gente era herege, ia falar que a gente era perturbado, encapetado, endemoniado, qualquer coisa, porque eu estou pregando de agasalho esportivo, porque durante muitos anos a religiosidade de tudo isso, dessas discussões de lei, né? Nós precisamos acreditar na Arca da Aliança, o tabernáculo, e aí se formou que esse quadrado de madeira aqui é um altar. Isso não é um altar, nunca será. Altar somos nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Isso é Bíblia. Mas hoje dizem que se um adorador, que é um músico, que muitas igrejas denominam levitas, nem tem ideia do que é ser levita. Levita vivia de misérias, de donativos, de esmolas, tinha o peso de carregar a lei, o peso de cuidar da casa aonde era falada a palavra de Deus. Como é que a gente chama alguém de levita? São adoradores. E os adoradores estavam sempre numa posição de destaque, e por isso a igreja, com o passar do tempo, olha, se você estiver em pecado, você tem que sentar. Fique lá sentado. Quem somos nós para julgarmos quem deve sentar, quem não deve sentar? Pastor, mas se o cara estiver aí mostrando para todo mundo que está no adultério, ele vai cair por terra. Ele mesmo vai se entregar. Ele mesmo vai ver que não tem condições de estar encabeçando, nortear pessoas, porque quem está aqui em cima, norteia a vida de pessoas, então ele tem que ter a responsabilidade de saber como fazer isso. Eu peco, amados, como você também peca, e se a gente pensar nessa linha tão radical como é dito por aí, ninguém podia subir aqui para cantar, ninguém podia subir aqui para pregar, ninguém. É duro, mas isso é a realidade. E o apóstolo Paulo fala dessas guerrinhas, dessas brigas, dessas contendas a respeito da lei. A graça é maior que a lei, mas muito maior, muito mais dura, muito mais poderosa, muito mais amorosa. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Por quê? Porque sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Só se torna herege quem já foi, algum dia, alguém que praticou a palavra de Deus. Pastor, mas pode existir um herege já logo de cara? Um dia ele praticou a palavra, seja de forma certa ou errada, ele praticou a palavra. E aí ele virou herege. Muitos falam sobre heresias. O próprio apóstolo Paulo fala, a heresia precisa surgir para que possa ser tratada.
Porque muitas vezes a heresia ela está sendo carcomida na vida das pessoas. Como, por exemplo, muitas vezes a gente olha em programas religiosos aí, Sal Grosso. Quem já viu? Você já passou por cima de Sal Grosso, Inonice? Sua herege. Vou colocar você no madeiro aí e vou tocar fogo. Não é assim que os hereges eram feitos na época da Inquisição? Não é? Mas olha que loucura. Olha o que já é feito. E isso é instrução que a gente às vezes absorveu sem ter lido a palavra. E às vezes a gente tem que prestar atenção que a gente pode estar sendo pervertido por essas situações. O herege ele já é condenado. Já está condenado. Amados, leve tudo na palavra de Deus. Fiel é a palavra. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Que fiel é a palavra do Senhor. Tudo que você for fazer, use isto aqui. Vá à palavra. Vá à palavra. Não tenha medo de ir até ela. Não tenha medo de provocar ela na sua vida, porque ela será libertadora para você. Não tenha medo de ter a certeza que isso aqui realmente nos liberta, porque liberta a gente do pensamento, do pecado, do erro, da falha, nos torna mais mansos, nos torna mais amorosos, nos torna umas pessoas diferenciadas, e a gente precisa ser diferente, meu amado. Por quê? Porque só os diferentes conseguirão levar outras pessoas à salvação. Eu sou diferente, e eu quero que você seja diferente. Eu quero que as pessoas tenham a vontade, seus vizinhos tenham a vontade de estar ao seu lado. Quem tem vizinho aqui que frequenta a sua casa? Olha que bom. Gostam de ir lá? Vão lá para tomar café com o coador? É? Também. Ouvir a palavra. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Melhor coisa, ele já passou umas 10 vezes lá. Vai e volta, vai e volta. Eu quero muito, em nome de Jesus, que a palavra seja fidelidade na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus, nessa lavagem, interessante o apóstolo Paulo usar essa palavra, lavagem. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, pelas águas purificadoras do batismo. Olha que lindo isso. Seja assim em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos e pedimos que o teu Santo Espírito nos leve, Senhor, sempre em tua direção. Que a tua palavra seja soberana, que nós possamos viver sempre submissos ao Pai, aquilo que o Senhor tem nos dado e entregado. Paizinho, nós sabemos que estamos aqui e queremos mais um pouco sermos lavados, sermos remidos desses pecados, desses erros, dessas falhas. Em nome de Jesus, nos ensina a viver isto, porque é o que mais nos importa e é o que eu mais desejo, para que a tua honra e a tua glória seja para ti e somente para ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus.